Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil. Começa agora o último episódio do Baixo Clero, antes das eleições municipais, e é claro, a votação pelo país é tema para discutirmos hoje por aqui, além de manifestações de apoio do presidente da República a candidatos. Tem que ter limite? E ainda um resumão do que foi o debate Folha UOL da última quarta-feira entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu sou a Carla Bigato e quem tem bastidor e vai contar tudo para a gente já por aqui é o Diogo Schelp. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Carla? Tudo bem, Carol? Beleza, ela tá de volta, né, gente? Depois de uma semana de folga. Não aconteceu quase nada, viu, Carol Trevisan, nesse período em que você esteve descansando. Tá não tudo aconteceu, bem? Né? Tudo ótimo, Carla. Em compensação também, essa semana dá pra gente fazer uns 5 baixo cleros, né, com o que aconteceu aqui. Nossa, sem dúvida. Lembrando que você, da nossa audiência, pode também enviar suas perguntas ou, por exemplo, mandar sugestão de nomes para serem fritos na nossa frigideira. Isso pelo perfil do UOL Notícias, @UOL Notícias, no Instagram, no Twitter, a sua escolha. A gente começa pela mais recente pesquisa Datafolha, que quase não foi divulgada em São Paulo, depois de Celso Russomano entrar na justiça com questionamentos de alguns critérios, né? Mas o pedido não prosperou. E aí o que mostra essa pesquisa, o resultado? Celso Russomano do Republicanos despencando 7 pontos, aparecendo agora na terceira posição com 14% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece na segunda posição com 16% das intenções e Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo do PSDB, liderando com 32% da preferência dos eleitores. Será que com essa queda vertiginosa estaria Russomano de uma vez por todas descartado de uma eventual disputa de segundo turno? Carol, o que você acha? Parece que sim, Carla. A gente vem falando, né, da candidatura do Russomano desde o começo da campanha eleitoral, que ele não tinha muita consistência mesmo, né? E isso foi se consolidando de maneira muito forte e agora ele está em queda livre, praticamente. E aí ele apela para a justiça tentar vetar a pesquisa Datafolha, ele questiona outras coisas que o Diogo vai contar logo mais, que aconteceram no debate de ontem, de quarta-feira, entre o UOL e Folha. Mas hoje também tem, nessa quinta, uma denúncia na Folha de que servidoras que trabalham no gabinete dele também trabalham advogam para ele em questões pessoais. Então, assim, Russomano, apesar do apoio do presidente Bolsonaro, que tem se mostrado pior do que melhor, parece que não vai se recuperar. Inclusive, a rejeição dele no Datafolha chegou a 49%, muito distante da segunda colocada, que é a Joyce Hasselmann, que tem 32% de rejeição. Então, acho muito difícil, improvável, que ele consiga ir para o segundo turno. Carla, Diogo. Bom, assim como a Carol já adiantou, o Diogo Schelp trabalhou, né, no debate Folha UOL, que, diga-se de passagem, recebeu muitos elogios, viu, pelo modelo em que cada candidato escolhe, né, como vai usar o tempo de fala que tem. Mas o principal destaque, né, Diogo, nesse debate foram as acusações feitas por Russomano contra Boulos e que envolvem uma apuração, entre aspas, e bem entre aspas, né, dos fatos por um homem que foi preso por disseminar fake news. Conta essa história pra gente, Diogo, e também, se você puder, né, claro, tem alguma informação de bastidor para apimentar ainda mais a nossa discussão por aqui? Carla, só para fazer um resumo rápido, né, para quem não assistiu ainda o debate, vale a pena assistir. O que aconteceu foi que o Celso Russomano, no debate, ele fez uma pergunta para o Boulos a respeito de supostas empresas fantasmas que teriam sido contratadas pela campanha do Boulos, né, para fazer filmes, né, publicitários ali da eleição. E essas empresas receberam, então, R$500 mil, ou um pouco mais de R$500 mil, e que essas empresas seriam de fachada, porque teria uma reportagem, segundo o Russomano, que mostrava isso. O que se revelou depois é que a reportagem a que ele se referia foi um vídeo publicado no YouTube pelo Oswaldo Eustáquio, né, que é um personagem estranhíssimo aí, que já foi preso pela Polícia Federal em junho, né, em investigações daqueles atos contra a democracia,
E o Oswaldo Eustáquio, o que ele faz? Ele pega o endereço dessas empresas que prestam serviço para a campanha do Boulos e vai até os endereços que estão registrados na junta comercial e descobre ou revela, né, supostamente, que essas empresas não existem. O que acontece, que depois a campanha do Boulos explicou, é que essas empresas estavam, algumas delas, uma delas pelo menos, estava com o endereço desatualizado, e a outra, o trabalho estava sendo feito remoto por causa da pandemia. O que chama atenção nessa história toda é a ação concertada ali, a ação orquestrada entre o Russomano e um personagem conhecidíssimo pela disseminação de fake news, né? E o fato de que o vídeo foi divulgado enquanto o Russomano estava lá dentro do estúdio do UOL, gravando o debate do UOL e da Folha. Então, o que leva à questão, ele já sabia, quer dizer, a campanha do Russomano já estava a par desse vídeo que seria colocado no ar de propósito para que ele usasse isso, pegasse o Guilherme Boulos de surpresa, passou essa impressão. E aí o que eu tenho para contar de bastidor é o seguinte: o que aconteceu foi que a Thaís Oyama, ela deu uma bronca ali, digamos assim, ela fez uma chamada ali contra os candidatos, dizendo que não podia usar celular no estúdio, que isso era contra as regras do debate. E o que aconteceu de fato foi o seguinte: 2 candidatos estavam usando o celular, que era o Celso Russomano e o Márcio França. Curiosamente, um assessor do Russomano que chamou a atenção da produção de que o Márcio França estava usando o celular. E quando a produção foi conferir, descobriu que os 2 estavam usando o celular, tanto o Celso Russomano quanto o Márcio França. E aí fica a questão, será que o Márcio França já estava ali recebendo a informação pelo celular do vídeo, ou se ele já sabia isso de antemão, né? Sabia do vídeo do Eustáquio de antemão. O que é curioso é que na pergunta do Russomano, ele lê ali a pergunta e em vários detalhes, né, com muitos detalhes. Mas, de qualquer forma, mesmo que ele tenha ficado sabendo daquilo por celular, naquele momento, de qualquer forma foi uma conduta antiética, porque ele estava, de fato, se foi isso mesmo, de fato, violando as regras do debate. E para confirmar, digamos assim, um fator que leva confirma, digamos, a hipótese de que foi uma ação concertada com esse disseminador de fake news, é o fato de que o Eustáquio estava na porta, quer dizer, na verdade, na garagem do UOL, esperando o Boulos sair para interpelar o Boulos ali na saída e criar um fato ali também. O Boulos acabou se irritando e chamando o Eustáquio de vagabundo, e o Eustáquio revidou a ofensa. De fato, tudo faz crer que se tratou de verdade de uma armadilha contra o Boulos, uma armadilha muito antiética nessa altura do campeonato. Pois é, de uma forma ou de outra, o Russomano não respeitou as regras, né? Ou soube antes, e aí essa combinação é um tanto quanto esquisita, ou então no meio do debate ali, usando o telefone celular. Agora, Carol Trevisan, Diogo Schelp também é uma coisa, um assunto que eu vou colocar agora na nossa pauta, a gente não combinou falar sobre isso. Sérgio Roxo, do jornal o Globo, publicou nessa semana a informação de que a direção do PT pensa em sugerir que Gilmar Tato transfira os votos para Guilherme Boulos, né? Seria aquela estratégia que desde o começo da campanha do PT, da entrada do PT e a escolha do candidato, né, para concorrer à prefeitura de São Paulo, existia essa dúvida se o apoio iria para Boulos ou se o PT entraria com um candidato próprio. Será que isso de fato pode acontecer? Essa conversa agora surgindo às vésperas da eleição, literalmente, né? Tem alguma chance, Carol? Será de um posicionamento do Gilmar Tato apoiando Boulos nessa altura do campeonato? Carla, a gente já ouviu os dois lados, né, nessas últimas semanas. Não sei dizer se isso pode acontecer de fato nesse primeiro turno. Mas o que está acontecendo é que o eleitorado já está se reorganizando em relação ao Gilmar Tato e ao Boulos, e 2 pontos percentuais que o Boulos ganhou foram 2 pontos percentuais que o Tato perdeu para o mesmo perfil de eleitores, né? Então, acho que faria sentido, talvez, pensar
nessa estratégia. Mas eu queria complementar uma coisa em relação a essa informação que o Diogo deu de bastidores, que eu achei chocante, né? Como o Russomano pode usar desse tipo de artifício para prejudicar o seu oponente, né? O Oswaldo Eustáquio também é importante a gente lembrar que ele foi investigado, está sendo investigado sobre se tem alguma relação com o Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, né? Porque ele estava envolvido nesses atos antidemocráticos, e a esposa dele também era funcionária do MDH, né, do Ministério da Damares. Então, como Russomano também tem ligação com Bolsonaro, e é o candidato que ele tem feito campanha eleitoral, é importante a gente ficar atento também para esse dado nesse episódio bizarro aí que aconteceu no debate. Carla e Carol, um detalhe também, uma coisa interessante, o Leonardo Sakamoto, né, o nosso colunista do UOL também, ele fez um comentário interessante num artigo, que ele disse o seguinte, que esse uso aí dessa armação do Eustáquio pela campanha do Russomano ali no debate, é a entrada definitiva do bolsonarismo na campanha em São Paulo, digamos assim, né? De fato, abraça definitivamente também as estratégias do bolsonarismo, né? Esse uso das fake news, porque por mais que eles usem ali informação de empresa que de fato existe, que de fato presta serviço para a campanha e tal, é tudo montado para manipular, né? E para colocar uma pulga atrás da orelha, né? E então isso mostra, enfim, de fato, por quê? Para, quem sabe, fidelizar esse público bolsonarista de alguma forma, já que o Russomano não tem uma aderência tão grande assim com o público bolsonarista, né? Porque ele não é exatamente o candidato da esquerda, da direita radical, digamos assim, com aquele discurso como a Joyce Hasselman tem, por exemplo, né? Eu fiquei pensando sobre esse uso das fake news, que eu acho bem interessante, realmente é o bolsonarismo, né, muito explícito. Será que o eleitorado já está mais amadurecido para compreender o que são as fake news mesmo? Será que a gente vai ter o mesmo impacto que tivemos em 2018 em relação às fake news? Será que o Tribunal Superior Eleitoral não está nesse momento, os tribunais regionais eleitorais não estão nesse momento muito mais atentos para esse uso das notícias falsas, da desinformação, né? Eu acho que sim, e eu acho que pega muito mal, né, para quem está fazendo esse tipo de artimanha, né? Realmente, vamos torcer para que esse amadurecimento tenha chegado mesmo. Vamos seguir nessa linha, então, de apoio, de bolsonarismo. Rio de Janeiro, Eduardo Paes do DEM tem 34% das intenções de voto, o atual prefeito Marcelo Crivella do Republicanos tem 14% e Marta Rocha do PDT tem 11%, assim como Russomano. Crivella tentou colar a própria imagem, né, a do presidente Jair Bolsonaro, a ponto de desrespeitar uma regra da Justiça Eleitoral que limita a participação de apoiadores nas campanhas. É uma estratégia arriscada no momento em que a gente observa a popularidade do presidente em queda no Rio de Janeiro, também segundo o levantamento Datafolha. É isso ou será que eu estou errada, Diogo Schelp? É isso, né? Você falou dessa questão da popularidade do presidente, né? A rejeição ao presidente Bolsonaro, segundo essa pesquisa, está em 50% em São Paulo, né? Ele só tem 23% de aprovação. E no Rio de Janeiro, a rejeição é de 41%, com uma aprovação de 28%, também baixa, e que sofreu uma queda de 6 pontos percentuais em relação à última pesquisa. E os analistas dizem que esse aumento na rejeição está relacionado à questão da gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro, viu, Carla? Então, por quê? Porque essa questão da gestão da pandemia, ela pesa mais nas cidades que foram ou são o epicentro da doença, né? E onde o auxílio emergencial não tem um impacto tão grande, porque não é a única opção de renda para muita gente, como acontece em outras regiões do país. Então, essa estratégia do Crivella e do Russomano, a estratégia de se colar a própria imagem ao presidente Bolsonaro, não só não rendeu frutos, como parece ser um caminho sem volta, porque abdicar desse apoio a essa altura não é garantia de nenhuma de que eles vão recuperar os votos, né? Então, resta ao Crivella e o Russomano, que estão em empate técnico, né, ambos ali em segundo lugar em suas respectivas cidades, com outros candidatos, resta a eles torcer
para conseguir uma margem suficiente, ainda que por pouco, para passar para o segundo turno. E aí uma outra questão é que o Bolsonaro, no fim das contas, uma coisa que a gente já vem falando aqui a outros episódios, né, não é tão bom cabo eleitoral quanto se imaginava. Ele talvez seja bom cabo eleitoral para vereador, que é algo que ele tem se dedicado bastante, e ele, assim como o Lula, que também não tem sido um bom cabo eleitoral, não tem sido de grande serventia para os candidatos do PT nas capitais, pelo menos. Pois é, o Diogo citou aí cabo eleitoral de vereadores, quem diria, hein? Presidente da República fazendo transmissão de dentro do Palácio da Alvorada com propaganda para candidatos a quem ele apoia. O que dizer sobre isso, Carol Trevisan? Antes, só queria dar uma opinião sobre a pesquisa no Rio de Janeiro, que me chama muito a atenção, o número de brancos e nulos, né, 14%, empatado com Crivella. Então, significa que a população está muito desalentada lá mesmo, né? Tá, assim, foi deixado, né, em relação à pandemia, foi como um barco à deriva, né? O Rio de Janeiro, o governador afastado, enfim, a população não está muito crente que esse pleito possa trazer coisas boas, e isso não é bom para a democracia, nem é bom para o Rio de Janeiro, né? Mas vamos lá, em relação ao presidente ser cabo eleitoral, ele pode declarar o apoio dele, o que ele não pode é fazer campanha dentro do Palácio da Alvorada, como ele tem feito nessa semana, né? Segunda e terça-feira, pelo menos, ele recebeu 2 candidatos à prefeitura, um candidato de Manaus e uma candidata de Recife, e fez propaganda de vários outros candidatos, né? Só para a gente citar aqui, do Rio, de Recife, Manaus, Santos, Belo Horizonte, São Paulo e Fortaleza. Isso não é legal, né, do ponto de vista da legislação eleitoral. Eu conversei hoje com o Dr. Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, e ele me explicou que a única permissão que o presidente Bolsonaro teria para fazer campanha eleitoral dentro do Palácio da Alvorada seria para fazer em relação à sua reeleição. E aí fazer reuniões, né, montar um comitê eleitoral mesmo dentro do Palácio. Ele não pode fazer campanha para outros se não é momento da eleição dele, conforme diz o artigo 73. Né? Essas condutas são vedadas aos agentes públicos no período eleitoral, com o intuito de evitar o desequilíbrio no processo eleitoral. Então, essa é uma novidade que veio depois da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, justamente para evitar esse tipo de desequilíbrio. Agora, o que pode acontecer, tanto com a pessoa que está fazendo essa campanha, que é, no caso, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, quanto os candidatos que estão sendo premiados por essa campanha do presidente, né? Claro, está usando uma máquina que tem acesso a muita gente, né? Então realmente pode causar um desequilíbrio. E talvez seja mais impactante mesmo para os vereadores, como disse o Diogo Schelp. Mas o que pode acontecer é que se houver ações, né, nos tribunais regionais eleitorais, ele pode ser tanto multado, quanto ele pode se tornar inelegível. Tanto o presidente Jair Bolsonaro, quanto as pessoas que ele está apoiando, inclusive o Carlos Bolsonaro, filho dele, que é candidato a vereador no Rio de Janeiro, né? Então, é bem grave essa situação. E tem mais um ponto que acho que me chama muito a atenção, né? Porque eu trabalho com direitos humanos e um dos candidatos a prefeito que o presidente Bolsonaro defende é o desembargador Ivan Sartori, ex-desembargador Ivan Sartori, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas ele defende na chave de elogiar o Sartori por ter 2 vezes anulado o julgamento do massacre do Carandiru. Então, Bolsonaro, além de usar isso para fazer a campanha eleitoral, esse espaço público que é o Palácio da Alvorada, ele também usa para dizer que os policiais militares que fizeram o massacre do Carandiru, que é um dos maiores e mais graves massacres, violações de direitos humanos do mundo, com pessoas sob custódia do Estado, ele está dizendo que os policiais estavam corretos. E isso não pode, né? Você não pode também, dentro da legislação, no momento da campanha eleitoral, incitar qualquer tipo de violência. Carla? Olha, imagino que para o presidente da República, né, por causa dos atos dele, a gente pode imaginar que ele já está pensando em 2022, já está pensando na reeleição.
a inelegibilidade do presidente da República numa eventual nova candidatura, isso pode ser uma punição e tanto para ele, né? A gente sabe que o presidente não é lá muito bem assessorado. Será que alguém o alertou a respeito dessa possibilidade? Muito importante essa informação trazida pela Carol agora. Agora, já que a gente está falando sobre a eficiência ou não, né, do apoio do presidente da República aos candidatos em diferentes cidades, eu vou chamar uma participação especial aqui no nosso Baixo Clero, da grande Carla Araújo, nossa colega que substituiu a Carol Trevisan com muita competência, né, nessa última semana, e que trouxe nessa semana mesmo, para o portal do UOL, uma apuração que explica também um pouco, né, dessa queda de popularidade indicada na pesquisa Datafolha, a queda de popularidade de Jair Bolsonaro. Oi, Carla Araújo, como é que vai? Olá, Carla, Carol, Diogo, pessoal do Baixo Clero, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar de mais uma declaração do presidente Jair Bolsonaro que causou uma série de polêmicas. Ele disse que quando acabasse a saliva nas relações diplomáticas, talvez fosse a hora de usar pólvora. Essa suposição de uma possível guerra entre o Brasil e qualquer país, principalmente os Estados Unidos, não foi endossada pelos militares brasileiros, muito pelo contrário, eles acharam uma maluquice e classificaram a fala do presidente como exagerada e pura retórica, mas ao mesmo tempo acabou tendo uma consequência direta para os militares, que viraram memes e piadas na internet, como se eles fossem pintar a Casa Branca, fossem fazer meio fio de estrada, e aí mostrando ali um pouco as deficiências dos aparatos da defesa brasileira, né, que tem uma cultura de paz. O Brasil tem um exército que não vai historicamente para a guerra, né, enfim, eles são preparados hoje em dia para outras coisas aqui, enfim. Dentro da instituição do Exército, principalmente, eles têm pesquisas que mostram que na sociedade brasileira a instituição é aprovada por 80% da população. A questão que fica com o presidente expondo a instituição dessa forma, gerando memes e piadas, será que essa reputação não vai ficar abalada? Recentemente, não precisa ir muito longe para lembrar do caso do general Pazuello, ministro da Saúde, que ainda é um general da ativa, se mantém nas Forças Armadas apesar da pressão para que ele deixe as forças, e ele foi desautorizado pelo presidente, disse aquela coisa, um manda, o outro obedece. Entre os generais que eu conversei, há, sim, um desgaste muito grande, dizendo que há uma certa vergonha por essa atitude de Pazuello, assim, tão submissa ao presidente. E pressionam para que ele ou deixe o cargo ou vá para a reserva, né? Enfim, ele não parece querer uma coisa nem outra. Sobre consequências disso para a guerra provável, a piada que foi admitida por militares que estão no Planalto é que não precisaria de 5 minutos numa guerra entre Brasil e Estados Unidos. Não precisaria nem atingir a Amazônia, bastasse uma bomba em São Paulo ou no Rio que ela já tinha acabado. Enfim, a gente não devia dar tanta bola, né, para esse tipo de declaração do presidente, mas que fica difícil a gente não falar, né? Enfim, eu deixo a discussão aí para vocês do Baixo Clero. Um beijo, até a próxima. Beijo, Carla, querida, sempre trazendo informação importante para a gente também. Sempre a gente fala, né, Diogo, Carol, que na estratégia dos grandes líderes, o apoio dos militares, né, o apoio das Forças Armadas é fundamental para a manutenção no poder. E a gente observa essa ridicularização, né, das Forças Armadas diante dessa fala do presidente da República. Diogo, será que essa base de apoio do presidente entre os militares, ela pode minguar também em algum momento, se esse tipo de afirmação repetida, continuar acontecendo? Olha, cara, eu não vejo isso acontecer. O poder é um ópio e os generais adoram salamaleque, né? A gente vê que o Bolsonaro atraiu uma quantidade enorme ali de militares para o governo, e esse foi um risco que esses militares assumiram de entrar para essa história, porque, de fato, isso abala a credibilidade das Forças Armadas, até porque o Bolsonaro é um presidente que ele não costuma dar muita confiança e liberdade para os seus ministros e assim por diante, né? Você vê o tempo todo o Bolsonaro desdizendo o que os ministros dizem. O Pazuello vai lá e diz que vai comprar todas as vacinas que estiverem sendo testadas e que se provarem eficientes e tal. O Bolsonaro vai lá e desdiz, né? E assim por diante. Então, no momento em que os militares aceitaram entrar para o governo, entraram para a política dessa forma, inclusive militares na ativa, eles colocaram em risco essa credibilidade que eles construíram ao longo de décadas
de uma instituição que se dedica a atividades de paz, né? As atuações das Forças Armadas brasileiras em conflitos armados se restringe a operações de paz. É para isso que o Exército e as Forças Armadas brasileiras têm sido treinados nos últimos anos, né? Obviamente eles são treinados para a defesa e para as outras atividades, mas é por essa característica que eles são conhecidos. Então, eu queria lembrar que eu vi os comentários ali, a Carla acho que não comentou, mas teve a postagem, né, do embaixador americano, que foi muito coincidente, né, no mesmo dia da declaração do Bolsonaro sobre a questão da pólvora e saliva, o embaixador americano postou ali uma homenagem aos fuzileiros e tal, que foi muito... estava na cara que já estava pronto, mas foi muito coincidente, né? E aí a gente vendo assim os comentários no Twitter das pessoas brasileiras tirando um sarro, falando assim, uns falando assim, olha, embaixador, não se preocupe, se for ter guerra eu vou lutar do seu lado. Os outros falando assim, não, botando foto de coqueiros, esses coqueiros pintados de cal, assim, sabe? Falando, olha, o Exército vai pintar todas as árvores da Casa Branca de cal, né? Aí teve uma que foi ótimo e botou a capa de um gibi da Turma da Mônica, que foi um gibi, pelo visto um gibi encomendado ali para falar sobre a indústria bélica brasileira. Então é a Mônica segurando um tanque de guerra, o Cebolinha segurando um tanque de guerra de miniatura, a Mônica com um navio e tal, não sei o quê. E aí teve uma seguidora ali no Twitter que escreveu assim para o embaixador, embaixador, qualquer problema é só seguir esse manual do Exército Brasileiro aqui. Então, olha, realmente ninguém levou a sério. E o que mais interessante, não só no Brasil ninguém levou a sério o comentário do Bolsonaro, como lá fora também ninguém levou a sério. Se você for ver a repercussão que teve a fala do Bolsonaro lá no exterior e nos Estados Unidos, foi zero, Carla, zero. Ninguém deu bola. Então, o que acontece é o seguinte, isso só mostra que o Bolsonaro, ele não é levado a sério internacionalmente, né? E não só por causa desse fato, já desde antes, né? Se ele escolher o caminho de ficar criando atrito com o Biden, na base da saliva, ele só vai continuar sendo ignorado ou tratado com desprezo. E isso só vai ser ruim pra gente. Então, eu queria falar sobre isso, porque eu acho assim, tudo bem, eu acho que ele faz esse tipo de fala para esconder outras questões que são mais graves, né? Enfim, ele faz uma fala como se estivesse brincando, mas é muito sério o que ele está fazendo, né? Ele fica testando os limites, alargando isso. Até quando a gente vai tolerar isso, né? Até quando o parlamento vai tolerar isso também, né? Vamos ficar esperando realmente o centrão para tomar alguma atitude, porque ele faz esse tipo de coisa sabendo que ele vai sair impune, né? Que aí ele não é levado a sério, que aí tudo bem ele fazer essa campanha, mas foi sem querer, eu não sabia, sabe? E acho que ele vai nessa base corroendo mesmo a democracia, e isso é muito complicado, né? Não é à toa que ele faz essa fala bem na semana em que tem uma série de descobertas relacionadas ao Flávio Bolsonaro, filho dele, o senador, que o Ministério Público do Rio de Janeiro trouxe à tona. E também não é à toa que ele faz esse tipo de fala e desvia a atenção no momento em que tem uma crise de abastecimento de energia no Amapá, né? Crise essa que levou à suspensão da eleição pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso. E isso também se refletiu, que eu acho que é interessante a gente trazer esse tema, porque isso se refletiu também na campanha eleitoral, porque quem é o candidato mais bem posicionado lá no Amapá, em Macapá, é o José Alcolumbre, que é irmão do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. E essa crise toda fez com que ele perdesse pontos, né? Na última pesquisa que saiu, ele caiu 9 pontos. Essa pesquisa saiu na quarta-feira da Paraná Pesquisas. Então, isso está se refletindo também na política local ali, e aí tem a questão da privatização, porque é uma empresa privada que fornece energia lá no Amapá, né, que realmente é muito difícil de chegar até lá e tal, mas o fato de você privatizar não significa que você vai conseguir ter uma energia adequada, que chegue aos lares e que não seja caríssima, porque tem isso também. E tem mais uma questão, isso já vai minando a possibilidade de privatização da Eletrobras, né. Então, acho que ele tumultua também para esconder essas coisas. Pois é, sem dúvida. Bom, enquanto a gente está gravando aqui o podcast, a eleição ela foi adiada somente na capital,
né, em Macapá. Existe essa discussão porque isso interfere, sobretudo na capital, onde há uma pessoa influente agora no poder e que poderia, de fato, ser prejudicada, né, por causa desse apagão. E tem um outro ponto também que eu acho que a gente precisa colocar aqui. Nesse momento, a gente tem o presidente da República criticando uma proposta do Conselho da Amazônia de expropriar terra como pena para crimes ambientais. E o presidente da República, que criticou, né, essa proposta, a gente não sabe muito bem se sabendo ou não que há uma proposta do Conselho que é comandado justamente pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O que disse Jair Bolsonaro? Eu vou demitir quem criou essa proposta, a não ser que a pessoa seja indemissível. Aí a gente colocando mais um elemento nessas rusgas, né, nessa situação aí complicada, nesse relacionamento que está em crise entre o presidente da República e os militares. Diga, Carol. Antes do intervalo, só mais uma questão que eu esqueci de falar, que eu acho também importante, claro, né? Ontem eu estava fazendo uma entrevista com o senador Randolfo Rodrigues, que é da rede, é de lá do Amapá, e ele estava me contando que nos protestos de rua que tem acontecido por conta desse problema com energia, tem havido muita violência policial. Então, eu acho que essas coisas, a fala do presidente ali enaltecendo os policiais militares que fizeram o massacre do Carandiru, e protegendo, né, dizendo que o desembargador que sempre desculpou os policiais militares, ele tem uma trajetória assim, avançatória, e a violência que acontece nas ruas, provocada pela polícia militar, essas coisas têm ligação, sabe? E a gente tem que ficar muito atento, porque não é brincadeira do Bolsonaro, né? Um intervalo bem curtinho aqui no nosso Baixo Clero, podcast de política do UOL. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, tem... Você sabe, frigideira por aqui. Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Segundo bloco do nosso Baixo Clero, podcast de política do UOL. Você já está acostumado, eu tenho certeza que está aí, esperando pela nossa frigideira. E a Carol Trevisan, que voltou das férias com as ideias todas arejadas, eu aposto que vai ser muito boazinha na frigideira nessa semana, não vai não, Carol? Muito. Não. Eu queria, inclusive, saudar aqui a frigideira da minha colega Carla Araújo, da semana passada, que colocou o Flávio Bolsonaro, foi muito... eu teria feito o mesmo, porque eu acho que ele merecia e continua merecendo nessa semana, né? Carla, obrigada por me representar. Agora, essa semana eu vou colocar na minha frigideira o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, pelas declarações que deu, se colocando ao centro da disputa política, já vislumbrando uma possibilidade de ocupar esse espaço, né, que agora todo mundo meio que quer ocupar, não sei se depois das eleições nos Estados Unidos, que Biden usou essa estratégia para poder se eleger, né, meio centro-esquerda, centro-direita, o Moro quis se colocar como centro, mas ele, na verdade, é bem mais relacionado à extrema-direita, né? Não só porque teve uma série de abusos na Operação Lava Jato, como também esteve como ministro de Jair Bolsonaro com várias propostas aí na segurança pública que estão muito mais relacionadas à extrema-direita do que ao centro. Ele também disse que Hamilton Mourão seria também de centro, e Mourão é extrema-direita raiz, né? Então, por isso, Moro vai para minha frigideira essa semana, pessoal. Nossa, a Carol estava dizendo isso, né, dessa tentativa do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro de se descolar, né, do presidente Jair Bolsonaro, de se colocar como uma figura de centro. Eu me lembrei daquele deputado federal Vladimir da Costa, que na época em que o então presidente Michel Temer, né, estava passando por enfrentando muitas denúncias e tudo mais, ele apareceu com uma tatuagem falsa, vocês se lembram? Com o nome de Michel Temer,
Que coisa, né? Isso me lembrou um pouco a relação do Sérgio Moro com o presidente Jair Bolsonaro. Será que teve uma tatuagem ali nesse período, né, de namoro entre os dois e agora não tem mais? O Diogo Schelp, e você tá bonzinho nessa semana? Como é que vai ser a sua frigideira? Eu queria primeiro discordar da Carol sobre a frigideira dela. Eu acho que o Sérgio Moro pode perfeitamente tentar se colocar como centro, ainda que, segundo os critérios da Carol, coisas que ele tenha defendido no passado sejam de extrema-direita, o que é bastante discutível, porque se o Sérgio Moro for de extrema-direita, então o Bolsonaro está fora do espectro político, ele caiu para o espectro político. E eu na diria terra assim, plana ele cai na terra plana do espectro político ali. Se o Sérgio Moro é extrema-direita, o Bolsonaro, sei lá, caiu mesmo, caiu lá. E no seu critério, o Moro está em qual aspecto do... Eu acho que o Moro seria centro-direita, mas ele pode, o que eu quero dizer é o seguinte, ele pode se colocar como centro, se ele quiser se colocar como centro, primeiro porque essa discussão centro, o que é centro, o que é direita, o que é esquerda, é muito elástico, né? Você tem, inclusive, é muito difícil, uma coisa que você não consegue quantificar. Os cientistas políticos ficam lá fazendo gráficos, né, fazendo questionários gigantescos que as pessoas respondem com vários pontos. Então a pessoa, às vezes, ela responde uma questão que é uma pauta típica da direita, mas ela responde outra questão que é uma pauta típica da esquerda, e assim a coisa vai dosando, é uma coisa quantitativa, é muito difícil de você quantificar e situar alguém dentro de um gráfico se é centro ou direita. O que eu quero dizer é o seguinte, se o Sérgio Moro está se colocando como centro e está buscando se posicionar como centro, significa que ele provavelmente também vai ter que apresentar ideias e pautas que sejam de centro, porque senão ninguém compra as ideias dele. Então, o que vem daqui para frente é o que vai definir se ele é de centro ou se ele vai ser visto como um possível ator político no futuro como de centro ou não. É só essa questão. O Mourão, para mim, está mais à direita do que o Sérgio Moro. E a outra questão é o seguinte, ser de direita não é também um demérito, certo? A gente precisa parar com isso de ficar com esse maniqueísmo de que direita é ruim, esquerda é ruim, centro é ruim, entendeu? Aliás, até pouco tempo atrás, quando alguém era dito de centro, as pessoas chamavam de isentão, de maneira negativa, né? Não necessariamente. Não, ser de centro não é necessariamente negativo, assim como ser de direita não é necessariamente negativo, e de esquerda. O problema são os extremos, né? Sem dúvida, mas eu não disse isso, né, Diogo? Que é um problema ser de direita. Então, existe para isso. Eu ouvi na fala da Carol, realmente, acho que não teve juízo de valor. Eu só entendi que a Carol tinha reaproximado o Sérgio Moro do Jair Bolsonaro no momento em que ele tentou, né, se distanciar ali, enfim. Mas entendo também a posição do Diogo, dizendo que tudo vai depender da proposta que ele apresentar daqui para frente, né, Diogo? É isso. O que eu quero dizer é o seguinte, não vejo problema, não acho que é motivo para colocar na frigideira, a Carol pode colocar na frigideira quem ela quiser, pelo motivo que quiser, obviamente. Ao contrário, por exemplo, do que o Felipe Neto disse essa semana no Twitter, que ele disse que qualquer jornalista que disser que Moro é de centro é um cretino, né? Então o Felipe Neto agora também está assumindo o papel de polícia da imprensa, dizendo o que os jornalistas podem dizer ou não. Né? Então aqui no Baixo Clero isso não acontece, a gente pode dizer o que a gente quiser, né, Carla, né, Carol? Bom, com certeza, eu adoro essas discussões de vocês, gente. A única coisa que eu estou dizendo é que eu acho que ele pode se posicionar como centro, mesmo que a gente discuta aqui e chegue à conclusão que ele está mais para a direita, extrema-direita. Pode ser que a Carol me convença disso. O que eu quero dizer é que ele pode se posicionar de centro porque o que vai definir, ele está se posicionando para uma coisa futura, né, para uma disputa futura. Pode ser que ele passe a adotar ideias que, não sei, pelos critérios ali, muito subjetivos, possam ser considerados de centro. Então eu pensei assim, excludente de licitude, encarceramento em massa, né, esse tipo de questão, para mim, né, se coloca mais aí à extrema-direita do que mais ao centro. Mas pesa um pouquinho na balança. Vai, Diogo, quem é que está no centro da sua frigideira nessa semana?
Olha, fiquei em dúvida entre Celso Russomano e Flávio Bolsonaro por motivos que a Carol, inclusive, já apontou. Para você ver como eu e a Carol, a gente acaba concordando em muita coisa, né? Então, o motivo pelo qual eu vou colocar o Flávio Bolsonaro na frigideira foi um motivo que a Carol já apontou, que são, obviamente, essas denúncias, os detalhes da denúncia, né, da corrupção com dinheiro público, que todo mundo está chamando de rachadinha, e pelo fato de que isso levou, essas denúncias, eu vou depois falar um pouquinho dos detalhes aqui, mas que isso levou o presidente Bolsonaro a criar esses factoides absurdos que a gente comentou aí no Baixo Clero essa semana. A gente não falou disso, mas ele comemorou a suspensão dos testes da vacina em São Paulo, lembra? Ele chamou de maricas os brasileiros que sofrem com Covid-19. E aí teve essa questão aí da pólvora, da saliva em relação aos Estados Unidos, essa quase ameaça de guerra aí, como muita gente entendeu. E tudo isso para esconder, né, desviar o assunto desses detalhes da denúncia de corrupção que envolve o Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Então, nessa semana, a gente ficou sabendo, em reportagem do UOL, por exemplo, que o ex-assessor Fabrício Queiroz pagou cabos eleitorais da campanha de Flávio Bolsonaro ao Senado com dinheiro surrupiado dos cofres públicos, ou seja, com o dinheiro da rachadinha, que é o confisco de salário dos servidores. E agora tem os detalhes da investigação do Ministério Público de como o Flávio Bolsonaro teria comprado em dinheiro vivo um imóvel pelo dobro do valor registrado no cartório. Dinheiro esse que, segundo o Ministério Público, também teria vindo da rachadinha. Pois é, tem outros detalhes também, né, Diogo, nessa investigação do Ministério Público. Por exemplo, mulher de Flávio Bolsonaro, ela passou 4 anos sem realizar um único saque da conta dela e ainda assim pagou todas as contas da família, todos os gastos com dinheiro vivo também. De onde é que vem esse dinheiro, né? Acho que a gente poderia ou deveria saber. Eu endosso sua frigideira dessa semana, viu? Diogo e Carol, bom fim de semana para vocês, bom trabalho, vocês vão trabalhar bastante, aliás, a gente vai trabalhar bastante nesse fim de semana de eleições, então, ó, fôlego, adorei a discussão dessa semana e um beijo, semana que vem estamos aí de novo, certo? Beijo, querida, nos vemos em breve, até já. Tchau, tchau, gente, até mais, até semana que vem. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema. Redação, Luana Massuela. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está encerrada a sessão!